Oiê, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui para contar um pouquinho sobre uma parte do meu pré-natal aqui na Austrália. Então, eu quero contar os primeiros passos do que você faz assim que você descobre que tá grávida. Foram algumas dúvidas que eu tive, né? Então, quem sabe eu posso ajudar alguém aí que tá passando por esses primeiros passos aqui na Austrália. Bom, assim que eu descobri minha gravidez, eu tenho um vídeo que eu conto como que eu descobri minha gravidez, né? E ele tá aqui no Instagram e também no Facebook e no YouTube. Então, assim que eu descobri minha gravidez, eu já marquei médico pro dia seguinte, numa consulta. E aqui você marca uma consulta com o GP, que é o General Practitioner. Ele é como se fosse um clínico geral no Brasil. Então, mesmo você descobrindo que você tá grávida, você não vai direto pro seu ginecologista ou obstetra. Você passa primeiro com o GP. E se ele não puder resolver o seu problema ali no consultório, daí sim ele te passa para um especialista. Mas nesse caso de descoberta de gravidez, é batata. Vai pro GP que ele vai te dar todos os próximos passos. Então a primeira coisa que ela fez foi, eu mostrei o teste de gravidez para ela e ela me perguntou, né, se eu tava sentindo, tava tudo bem, se eu tinha tido algum sangramento ou não, e já me pediu um exame de sangue. Esse exame, finalmente, ela pediu o beta-HCG, diferente do outro médico. Então, ela poderia ter uma noção se a gravidez estava ali progredindo, né, com o nível de beta-HCG no meu sangue. Então, no mesmo dia eu já fiz o exame de sangue, e no dia seguinte já ficou pronta, já consegui um encaixe com ela. E ela viu e tava tudo certinho, o exame de sangue tava ali mostrando que eu tava entre 5 e 6 semanas, mais ou menos, de gestação, né, pelo nível de beta-HCG. Então, ela já me deu um encaminhamento para o ultrassom, e ela só pediu para eu esperar até as 8 semanas para não fazer antes. E o que acontece é, de repente, se você faz antes de 8 semanas, às vezes o bebê tá ali, mas o ultrassom não consegue pegar. E aí você acha que o bebê não tá, e a mãe fica super frustrada, e não consegue ouvir batimento cardíaco nem nada, mas na verdade o bebezinho tá ali, ele só ainda é muito pequeno. Então por isso que eles pedem pra você esperar. Esperei até as 8 semanas e, nossa, foram as 3 semanas mais difíceis da minha vida, assim, de esperar, porque eu queria ver, né? Enquanto você não vê, você não tem mudança no seu corpo, você não tem nada. Então, daí fui fazer o ultrassom e o bebê tava lá, a gente pôde ouvir o batimento cardíaco dele. Nisso eu já tinha começado com enjoos, eu tive bastante enjoo. E uma coisa engraçada foi que o Benny, durante o ultrassom, ele parecia, em um dos cortes que ela fez, né, a foto, parecia uma chinchila. E eu fiquei muito assustada, eu falei, nossa, é normal? Eu nunca vi um ultrassom com um bebê que parecesse uma chinchila, mas foi só realmente aquele corte, foi muito engraçado. E daí, os outros cortes não, ele tava um bebezinho ali normal, deu pra ver, mas foi bem engraçado, assim. Voltei na minha médica, né, com ultrassom de 8 semanas, com todo o laudo médico, e ela pôde ver que tava tudo bem, tava correndo tudo bem com o Benny, com o crescimento dele. Até então, vou confessar que todo mundo achava que era uma menina. O Benny seria a nossa Chloe, mas não foi. Foi o nosso Benny. E quem sabe um dia a gente ainda vai ter a Chloe, né? Não sei. Voltei pro consultório dela e quando eu já voltei com essa documentação, ela já começou a me fazer outras perguntas. Então, assim, ela falou, olha, aqui na Austrália é permitido o aborto até 13 semanas, né? Um direito da mulher. Então, assim, você quer continuar com a gravidez, você tá se sentindo bem. E aquilo foi um baque pra mim, porque eu tava tão feliz, né? Eu sei que o médico, ele precisa te dar esse tipo de informação, mas eu confesso que pra mim foi um choque, porque eu já amava aquele bebê, né? Pra mim tava fora de cogitação. E eu confesso que eu fiquei um pouco assustada ali naquela consulta. Mas logo depois ela já foi me falando outras coisas, a gente foi conversando sobre possíveis hospitais. Então ela foi uma pesquisada no hospital que você gostaria de ter o bebê. Então eu escolhi um hospital que era mais próximo da minha casa, ele literalmente ficava a 3 minutos de casa, que foi o Sutherland Hospital, e ele fica em Caringbah. Caringbah fica no sul de Sydney. E eu fui conhecer o hospital, depois eu gostei bastante das instalações dele, já tinha tido um feedback muito bom do hospital, então eu tava tranquila, e foi um hospital público. Nesse momento você pode optar se você quer um hospital público ou um hospital particular. Como na época eu e o Nando estávamos ainda em visto de estudante, nós não éramos residentes, e nós tínhamos o nosso seguro saúde, que era o da Allianz. Ele cobria sim alguns hospitais particulares, mas eu teria que pagar alguns FIIs, né, algumas taxas para aquele hospital. E se eu escolhesse um hospital público, eu não teria que pagar nada. E assim, eu vou falar que o atendimento, ele é muito parecido. Outra coisa também que você pode optar nessa fase é,
Se você quer continuar somente com a sua GP, né, cuidando de você, ou se você quer um obstetra. Se você quiser um obstetra nessa fase, você tem que pagar por isso e gera em torno aí de uns $5.000, né, de 3 a $5.000, dependendo do obstetra. Então você vai ter um acompanhamento com ele, depois vai ter o acompanhamento no hospital também mais pra frente, que eu vou explicar. E o parto vai ser com esse obstetra, né? E depois a sua consulta de 6 semanas pós-parto, tanto sua do bebê, também com esse obstetra. Então você paga por isso. Geralmente o obstetra ele faz também alguns exames ali, alguns ultrassons durante as suas consultas com ele, que é o que não acontece quando você faz somente com a GP ou depois com o hospital. Bom, eu optei para ficar somente com a minha GP nesse primeiro momento. Não optei por um obstetra, não vi a necessidade, mas se ela achar que você tem a necessidade de por alguma complicação na gravidez, ela vai sim te encaminhar para um obstetra. E aí você tem que entrar em contato com o seu plano de saúde ou o seu seguro de saúde para você ver como que vai funcionar, já que você tem o encaminhamento da médica, você é obrigado a ter um acompanhamento com o obstetra, qual o desconto que eles vão te dar para você ter o reembolso depois. Mas isso é algo que você tem que ter as informações com o seu seguro-saúde, tá? Cada um funciona de uma forma. Outra coisa também, as consultas com a minha GP, ela era uma GP que é o chamado book billing. Então, eu não precisava pagar, tá? Eu só ia lá, mostrava minha carteirinha e já tinha consulta com ela. Alguns GPs, eles cobram um pouquinho a mais do que o seguro paga, então você precisa pagar essa diferença. Então, geralmente você paga e depois você pede o reembolso para o seu seguro-saúde. Isso também é algo que você tem que se informar ali direitinho na hora das suas consultas. Mas a minha GP, eu não precisava pagar nada, então eu só marcava as consultas com ela, foi super tranquilo. Quando eu cheguei próximo das minhas 10, 11 semanas, ela me explicou sobre o próximo passo, que seria o ultrassom transnucal de 12 a 13 semanas, que é aquele que identifica a síndrome de Down no bebê. E o que acontece é que nessa fase você pode também optar por fazer o NIPT test, ou algumas pessoas chamam de Harmony test, que é um teste de sangue, né, um exame de sangue, que ele vai te mostrar, além do sexo do bebê, outras 3 síndromes que ele pode detectar, que são síndromes causadas por alterações cromossômicas. Essas síndromes são Edward Syndrome, eu não achei a tradução, mas acredito, né? Síndrome de Edward, não sei se é assim que se chama no Brasil. Patau Syndrome e Turner Syndrome. São essas 3 síndromes mais a síndrome de Down, que vai sair ali se o bebê tem alguma chance de ter essa síndrome ou não dentro desse teste. Eu optei por fazer, no meu caso eu fiz numa clínica onde eu comprei um pacote. Esse pacote custou $700 e infelizmente esse teste não tem nenhum reembolso do governo. Como é um teste opcional, nem o governo, para quem já tiver o Medicare, ou nem o seu plano ou seguro de saúde vão te reembolsar. Mas o pacote que eu fiz foi, assim, maravilhoso para nós, porque como era o primeiro filho, a gente tava ali querendo, né, fazer mais exames e tudo. Então, assim, pra gente foi maravilhoso, foi ótimo. A gente já tinha viagem marcada pro Brasil, então a gente queria saber o sexo do bebê antes mesmo das 18 semanas, que é quando geralmente você descobre. E esse pacote, eram 3 testes juntos, né? Então, primeiro, eles fazem um ultrassom só para checar se o bebê tá ali antes de você fazer o exame de sangue, já que é um teste mais caro, né? Então, eles verificam se o bebezinho tá ali, se tem batimento cardíaco, se tudo tá correndo bem. Então, eu fiz com 11 semanas e, assim, foi maravilhoso ver ali o coraçãozinho do Benny batendo e a gente poder ouvir. E ele já tava totalmente diferente das 8 semanas, né, de quando a gente fez o primeiro ultrassom. E foi muito emocionante. Já saí de lá, fiz o exame de sangue, já deixei marcado o transnucal que eu faria com 13 semanas, antes da gente embarcar pro Brasil. Depois de 5 dias, eles me ligaram, né? Geralmente eles te ligam pra falar se tá tudo bem ou não com o bebê, se ele tem alguma dessas síndromes ou não, né? Eles nunca vão te falar se eles têm ou não a síndrome. Eles falam as chances que o bebê tem de ter ou não aquela síndrome. Mas pro Benny, assim, foi quase com valor negativo, então, nossa, fiquei muito tranquila. E daí falaram que nós iríamos ter um menino, e foi uma surpresa. Principalmente pro Nando, e era como se eu já soubesse que era um menino. Eu chorei muito, mas foi um choro de emoção e de muita alegria. Depois de algumas semanas, né, quando eu cheguei nas 13 semanas, eu já fiz o transnucal e já sabia que estava tudo bem, a gente pôde constatar que realmente era um menino.
e que ele estava bem, estava se desenvolvendo bem, todos os membros dele desenvolvendo super bem e os órgãos também. Então foi um exame também bem completo, muito importante e que fez parte aí desse pacote. Agora vamos supor que você não queira fazer o NIPT test, não tem problema nenhum. Você só faz os exames de rotina, né, que o seu médico vai passar ali pra você, e geralmente eles têm sim reembolso do seu seguro saúde, tá? Então, pra quem tá aí ainda no visto de estudante, não tem problema nenhum, porque geralmente o seguro, ele reembolsa uma boa porcentagem, é só você entrar em contato com eles antes e verificar, e sempre que você fizer o exame, pede para eles a invoice, né, o seu recibo ali do que você pagou, para você poder mandar para o seu seguro saúde e eles processarem o reembolso, tá? Então é isso. Os primeiros passos são esses. Eu vou contar depois como é que foram os outros, né? E algumas dificuldades que eu encontrei aí durante o percurso dessa maternidade, que eu acho que já começa no momento que você descobre a sua gravidez. E se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, por favor, deixa aqui nos comentários ou me manda uma mensagem, né, no direct, que eu vou com certeza tentar responder. E se eu puder ajudar de alguma forma, é só contar comigo, tá bom? Então, obrigada por ter assistido e te vejo no próximo vídeo. Tchau!